Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus vos seja multiplicado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amados, quero neste momento estar começando com vocês aqui algo diferente. Não deixarei neste momento nenhuma reflexão, nenhuma mensagem, mas quero convidá-lo a estar fazendo comigo uma série de leitura bíblica. Nesse corre-corre que nós estamos aí, essa questão dessa pandemia, as pessoas estão muito aflitas, muito assustadas. As pessoas acordam de manhã e já correm para dentro da televisão para saber as notícias. Outras pegam o celular, já entra lá na internet porque quer saber a notícia do dia, como é que está o número de Covid-19, quantas vítimas já ocorreram. As pessoas estão sempre ligadas nessas coisas. E muitas, por sinal, não têm, de repente, lido a sua Bíblia. Então eu quero aproveitar esse momento aqui para começar com vocês uma série de leitura bíblica, dizendo a vocês que hoje pela manhã eu concluí a minha leitura de Lucas, do Evangelho de Lucas. Já li Mateus, Marcos e Lucas. Então resolvi neste momento iniciar com vocês a leitura de João. Queria ler com vocês. Então onde você estiver na sua casa, em algum lugar aí, que você tenha acesso à Bíblia, acompanhe essa leitura, por favor. Entende? Abre tua Bíblia aí, vou estar sempre deixando aqui um momento de leitura bíblica, leitura da Bíblia, esperando que você possa também estar acompanhando aí. Então hoje vamos ler o capítulo 1 de João, o Evangelho segundo João, certo? Então abre a sua Bíblia, estarei aqui iniciando, dizendo a você também que não importa qual versão você vai ter aí, certo? Aqui eu vou ler na versão internacional, nova versão internacional, a NVI. Certo? Mas você pode ler aí na versão que você tem, seja João Ferreira de Almeida corrigida ou atualizada, seja a versão interconfessional, seja a Bíblia de Jerusalém, seja a Bíblia da Vulgata, não importa qual versão você tem. Se você é evangélico, se você é católico, não importa qual sua religião nesse momento, e você está tendo acesso a este vídeo, você também é convidado a estar lendo aqui, nesse momento, certo? Então, começarei nesse momento que você possa assim acompanhar. João, capítulo 1, começando assim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram por descendência natural. Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se a carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés.
A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou-lhes abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vós está alguém que você não conhece. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando-o com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer nele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Estou agora no versículo 35, certo? No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja.
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores que esta. E então acrescentou: digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Aqui está concluída a leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, voltaremos com mais notícia. Amém? Com mais leitura, desculpa aí.